Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Questões Comentadas aqui do canal. Este é o episódio número 27 e se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro fortemente que você faça isso, porque eu tenho certeza absoluta de que o comentário de cada uma das questões pode ser útil à sua preparação. No vídeo de hoje vou comentar uma questão da VUNESP agora de 2017 do TJ São Paulo. E o comando da questão diz o seguinte: assinale a alternativa em que a frase baseada nas falas dos quadrinhos apresenta emprego e colocação de pronomes de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, nessa questão, basicamente, nós vamos analisar o emprego dos pronomes e a colocação pronominal também. Só que nessa questão você vai precisar utilizar a teoria que nós estudamos na aula anterior, qual seja transitividade verbal. Então, resumindo, além do comando cobrar emprego e colocação dos pronomes, você vai precisar saber a transitividade dos verbos. Eu vou mostrar para você como resolver de forma simples, prática e objetiva esse tipo de questão da banca VUNESP. Veja a letra A. Então, só lembrando, nós estamos buscando aquela que está de acordo com a norma padrão. O garoto respondeu à menina perguntando aonde estava o advogado dela. O que acontece aqui nesse contexto? Nós temos o verbo perguntar. Quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém. Este é o conhecimento que você precisa ter. Se você não sabe identificar muito bem a transitividade de um verbo, a predicação verbal, sugiro fortemente que você assista ao vídeo anterior, em que eu falei sobre transitividade verbal, ok? Então, este verbo é classificado transitivo, direto e indireto. Ora, perguntou o quê? Onde estava o advogado dela? Perceba que isso tudo aqui funciona como uma oração que completa o sentido do verbo perguntar. Nós estamos, portanto, diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Cadê o alguém? Ele está aqui. Lembra que eu falei pergunta alguma coisa a alguém. Esse a alguém é o objeto indireto. Então, deixe-me somente colocar aqui oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ok? E aqui nós temos o objeto indireto. Só que você percebeu que esse objeto indireto está representado pelo pronome oblíquo átono a. Isso aqui é um erro. Por quê? O objeto indireto só pode ser representado pelo pronome lhe, a sua forma de plural. Então, o OI só pode ser representado pelo pronome lhe ou a sua forma de plural, lhes. Como aqui o pronome é o a e esse a só pode funcionar como objeto direto, essa frase está incorreta. Como é que fica a correção gramatical dessa frase? Perguntando-lhe onde estava o advogado dela, ok? Então aqui eu já posso eliminar a letra A. Veja a letra B de bola. A menina afirmou ao garoto que poderá processar ele caso este não ajudar-lhe com a lição de casa. Ficou totalmente esquisita essa frase, porque nós temos um problema em relação ao emprego do pronome e outro em relação à colocação pronominal. Veja que nesta parte não ajudar-lhe. Quem ajuda, ajuda alguém. O verbo ajudar nesse contexto é transitivo direto, logo ele não aceita este lhe como complemento verbal. Qual é a forma correta? Eu preciso colocar aqui o pronome que atua como objeto direto. Se a gente está fazendo referência à menina, singular e feminino, portanto, a gente precisa utilizar o pronome oblíquo átono a. E aqui nós temos o não, que é uma palavra atrativa. Se ele é uma palavra atrativa, o nome já está dizendo, ele atrai o pronome oblíquo átono para antes
do verbo. Como aqui nós utilizamos o pronome oblíquo átono a, então como é que ficaria? Caso este não a ajudasse com a lição de casa. Além disso, nós temos um outro problema aqui nesta parte, que poderá processar ele não. Veja que o pronome pessoal não pode atuar como complemento verbal. Quem processa, processa alguém. Então aqui eu preciso utilizar o pronome oblíquo átono. Como a referência é ao pronome masculino e singular, eu preciso escrever que poderá processá-lo. É óbvio que você deve tomar cuidado também com o acento gráfico. Deixe-me colocar aqui processá-lo, ok? Essa é a forma correta. Então eu consigo eliminar a letra B de bola. Veja a letra C de casa. A menina afirmou ao garoto que poderia processá-lo. Opa, está perfeito. Aqui só houve alteração do tempo verbal, mas o emprego do pronome está correto. Depois, se este não a ajudasse, perfeito. Verbo ajudar, como eu falei lá na letra B, é transitivo direto. Apareceu aqui o pronome que vai funcionar como complemento verbal, objeto direto. E aqui nós temos o não, que é uma palavra atrativa. Letra C de casa, portanto, é a nossa resposta. Agora veja o erro da letra D de dado. Em resposta à menina, o garoto resolveu perguntá-la onde estava o advogado dela. Ora, quem pergunta alguma coisa a alguém. Nós vimos essa transitividade lá na letra A. É a mesma estrutura verbal. Então aqui nós temos verbo transitivo direto e indireto. Cadê o objeto direto? Está aqui sob forma de oração. E onde está o objeto indireto? Está aqui, mas veja que o pronome utilizado está empregado de forma incorreta, porque aqui eu preciso obrigatoriamente do objeto indireto. E nós vimos lá no início da nossa aula que o objeto indireto deve ser representado pelo pronome lhe e sua forma plural lhes. Então aqui eu preciso escrever perguntar-lhe. É óbvio que aqui eu não vou utilizar esse acento, então deixe-me fazer da seguinte forma. Então, como é que fica? Perguntar-lhe onde estava o advogado dela. Este é o erro, portanto, da letra D de dado. Veja a letra E. A menina ameaçou processar-lhe caso o garoto não ajudasse-a com a lição de casa. Veja que aqui o não é uma palavra atrativa, como eu falei anteriormente. Este pronome oblíquo átono, que vai funcionar como objeto direto, deve aparecer antes do verbo, formando, portanto, a próclise obrigatória. E além disso, nós temos um outro problema aqui nesta frase. Veja, a menina ameaçou processar-lhe. Quem processa, processa alguém. Logo, este verbo é transitivo direto. Esse pronome lhe também está empregado de forma incorreta. Eu preciso riscar este pronome, deixe-me colocar aqui embaixo, e escrever processar-lo, ok? Então a menina ameaçou processá-lo caso o garoto não a ajudasse com a lição de casa. Este é o erro, portanto, da letra E. Comprovamos que a única resposta possível, aquela que respeita a norma padrão da língua portuguesa em relação ao emprego e à colocação dos pronomes, é a letra C de casa. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas questões comentadas, para você não perder um episódio sequer desta série Questões Comentadas. E além disso, não esqueça de deixar o seu like, ok? Se esse conteúdo foi importante, foi útil de alguma forma para a sua preparação, deixe o seu like para eu continuar comentando as questões aqui no canal. E se você quiser se aprofundar mais na forma como a VUNESP cobra os conteúdos, na forma como você deve resolver as questões de língua portuguesa da VUNESP, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do curso Questões Comentadas VUNESP, para você obter mais informações.
Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!